Esse computador. Vamos lá, Fábio, pode ler. Fonte Viva, Emmanuel, página 20, né? Diferença. Crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. A advertência do apóstolo é de essencial importância no aviso espiritual. Esperar benefícios do céu é atitude comum a todos. Adorar o Senhor pode ser trabalho de justos e injustos. Admitir a existência do governo divino é traço dominante de todas as criaturas. Aceitar o supremo poder é próprio de bons e maus. Tiago foi divinamente inspirado neste versículo, porque suas palavras definem a diferença entre crer em Deus e fazer-lhe a sublime vontade. A inteligência é atributo de todos. A cognição procede da experiência. O ser vivo envolve sempre e quem envolve aprende e conhece. A diferenciação entre o gênio do mal e o gênio do bem permanece na direção do conhecimento. O demônio, como símbolo de maldade, executa os próprios desejos, muitas vezes desvairados e escuros. O anjo identifica-se com os desígnios do Eterno e cumpre-os onde se encontra. Recorda, pois, que não basta a escola religiosa às que te filias para que o problema da felicidade pessoal alcance a solução desejada. Adorar o Senhor, esperar e crer nele são atitudes características de toda a gente. O único sinal que te revelará a condição mais nobre estará impresso na ação que desenvolveres na vida, a fim de executar-lhe os desígnios. Por quê? Em verdade, não adianta muito o aperfeiçoamento. O ato de acreditar no bem que virá do Senhor, e sim a diligência em praticar o bem, hoje, aqui e agora, em seu nome. Emmanuel. Vocês querem comentar? Vamos que dá tempo. Eu achei bem bacana, assim, pelo que eu entendo, assim, é muito tênue a linha entre o bem e o mal, né? Porque a gente crê que, fala aí que não basta só a gente acreditar, né? Acho que já foi falado em várias aulas, assim, e algo que eu trago muito comigo. Falar, teoricamente, é fácil, difícil é praticar esse exemplo, né? E seguir aquilo que a gente acredita, no caso aqui, os mandamentos, as leis, aquilo que a gente aprende no dia a dia. A gente é testado o tempo todo, né, Fábio? É. Alguém quer colocar algo mais? Ninguém? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui a aula. Eita, peraí que eu compartilhei errado aqui, gente. Peraí. Vocês estão vendo a aula? Não, né? Sim, mas não então está beleza. em apresentação. Eu vou colocar. Pronto, vocês estão vendo? Tudo bem? Estão Sim, vendo na apresentação? Tá tudo ok? Então vamos lá. sim. Sim. Giovana, eu tenho uma dúvida que eu não sei se eu estou com o temário invertido, mas para mim, hoje, o número da aula, o tema da aula era outro. Era assim, sabe o que que foi? Era? A Samanta, Tá. ela ficou com medo de se atrasar do médico dela, então nós Uhum, trocamos a aula. Então, eu estou tá, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Como são temas tá bom. diferentes, não se preocupem que não Uhum, perdem nada, vocês não saem perdendo em nada, tá bem? tá bem. Tá bem, obrigada. Então, vamos lá. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Então, quando a gente está no Evangelho, a gente vê lá, bem-aventurados, tem os capítulos que compõem as bem-aventuranças. Esses capítulos, eles de uma forma geral vão falar de nós com nós mesmos,
Então, quando a gente fala bem-aventurados os puros de coração, quando a gente fala bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados, teve um que a gente falou que foi bem interessante. Vamos lá, vocês recordam de uma aula que eu dei? São os pobres de espírito. Tudo vem falar de nós com nós mesmos. Então, até que a gente chega nessa bem-aventurança, bem-aventurados os pacíficos, a gente já está em um outro patamar. Em que sentido? Porque quando você fala bem-aventurados os pobres de espíritos, você está falando de você. Você está falando da gente, de um sentido, no sentido único de cada um, né? Então, a gente está falando das nossas misérias. Quando você está falando bem-aventurados os puros de coração, são aquelas pessoas que já não têm tanta malícia, que elas já conseguem desenvolver um sentimento de pureza maior, né? Não tem aquela maldade que já passa pela mente. Lembra que a gente falou quando você já não pensa mais, né? Então, tudo isso faz uma relação com quem? Com nós. Quando nós falamos brandos e pacíficos, do que nós estamos falando? Então, a gente precisa entender um pouco dessas questões de bem-aventuranças. Logo no título, já é possível, para que você entenda todo o texto que se discorre, é importante que você entenda logo o título da questão. Ele está falando da relação em você com o mundo, de uma questão do homem estar centralizando, pacificando. Mas, para que a gente possa ser um pacificador, a gente precisa ser uma figura ilustre. A gente precisa fazer grandes coisas. Então, a gente precisa entender o seguinte, gente, que os pacificadores, na verdade, ele começa por nós, né? Nando Cortel, ele faz uma música e é muito interessante. Ele fala que o mundo começa em mim. Ou seja, quando você começa a ser um pacificador dentro de você e você percebe que as mudanças que você vai fazer vão atingir uma comunidade, um bem maior, e você já não está mais pensando em você, daí sim começa a fazer sentido a questão da pacificação. Então, você que antes estava naquele patamar daquela bem-aventurança, porque nada mais é do que se fala ali de uma reforma moral de nós mesmos. Então, aqui você já chega, o espírito ele vai evoluindo em várias reencarnações e várias reencarnações, até que ele chega a atingir esse nível de pacificador. E aí a gente vai entendendo quais são os motivos principais, a gente falou muito na outra aula do orgulho e do egoísmo, e ele vem prevalecer aqui a causa também de todas as desordens que existem. Porque se a gente pega um país onde predomina um número de pessoas orgulhosas, egoístas, a gente está falando do quê? Nós estamos falando de uma sociedade doente. O homem está doente. Então, não mais a gente está falando, a gente não está falando de um lugar. Porque se o lugar fosse o problema, tira todo mundo desse planeta, então, e agora vamos mudar. Aí vai para o planeta B. Sai do planeta A e vai para o planeta B. O planeta B vai estar do mesmo jeito que estava aqui o planeta Terra. Então, as bem-aventuranças, ela vem trazer para a gente, para que vocês possam entender, um processo de cura. E não basta a gente achar que, porque o outro está fazendo, então, o que vai adiantar eu mudar? A sua postura muda tudo. Você, da mesma forma que pode contaminar
uma sociedade com ideias através de redes sociais, de coisas que não são tão legais, você também pode contaminar com coisas boas, né? A nossa postura cobra outra postura de outras pessoas. E aí, para quem acha que nunca mudou nada, se a gente for parar para pensar que durante o texto a gente vai ver que já não tem mais aquela época da Inquisição, não se queima mais pessoas numa fogueira, não tem mais. Se vocês, se alguém acompanhou The Chosen, tem uma cena que eu achei muito interessante, que Jesus vai passando assim, perto de umas cruzes, né? Tinha duas cruzes. E aí ele passa ali por perto e ele sente um mal-estar muito grande, porque eu acho que, na verdade, ele pressentiu o que ia acontecer com ele. Mas a gente não vê mais o que a gente via há anos e anos e anos e anos e anos atrás, antes de Cristo ou depois de Cristo, enfim, as pessoas sendo crucificadas. Porque, aos poucos, foram se instalando pessoas no poder, mesmo naquela época, que foram abolindo esse tipo de comportamento. É claro que vão se instalando outros, porque o homem ele passa por esse processo evolutivo. Ficou claro até aqui? Então vamos lá. E tem Sim, bastante coisinha aqui para a gente falar. O que a gente vai abordar? As injúrias e a violência, a afabilidade e a doçura, a paciência, a obediência e a resignação, e a felicidade. Tudo bem? A cólera. Então, Jesus abre o Sermão do Monte, né? Passando todas essas questões em relação às bem-aventuranças. Conjunto de valores, de propósitos que estabelecem a identidade do seguidor de Jesus. Quando a gente fala, eu queria falar um assunto com vocês aqui, eu queria que vocês parassem um pouco e prestassem atenção. Quando a gente fala de um seguidor de Jesus, é claro que a gente precisa fazer a nossa reforma moral constantemente. Vai ter um tempo que você, por exemplo, se você tem o hábito de gritar, você vai se controlar por um tempo e de repente você vai ter uma recaída, vai acontecer. Isso não é o fim do mundo. Então, gente, olha, vocês vão ver pessoas que cobram muito a posição de vocês quanto espírita. É lógico que nunca dá para a gente ficar do jeito que está. As coisas evoluem, a gente tem a tendência do homem é sempre progredir. E isso é uma coisa que não dá para ninguém negar. A gente está sempre em constante evolução. Faz parte das leis divinas. Então, mas não se cobrem demais. Tem gente que sai da casa espírita porque acha que não consegue fazer nenhum trabalho espiritual porque se cobra demais, porque recai num erro. Então, é o tempo e a evolução de cada um. E enquanto a gente vai fazendo bem, enquanto a gente vai ajudando as pessoas, a gente vai se reformando, a gente vai se transformando. A gente, às vezes, olha, muitas vezes, quando a gente vê uma palestra lá no centro, você fala, nossa, essa pessoa deve ser divina, né? Eu chegar até aí. Você sabe, você mora com ela, você vive com ela. Então, eu não estou falando para que vocês não façam a reforma moral de vocês, mas para que vocês se respeitem. E aos poucos começar a analisar as atitudes de vocês e ir modificando comportamentos, pensamentos. Isso tudo vai acontecendo com o tempo. E aí o primeiro discurso, né, que é as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 1 ao 12. Ele vem abrir. Bem-aventurados os pacíficos que herdarão a terra e serão chamados de filhos de Deus. Bom, se a gente está falando aqui, vamos fazer um raciocínio todo mundo junto? Eu não falei para vocês que a gente tem lá as primeiras bem-aventuranças, os misericordiosos, os puros de coração, a gente falou sobre o pobre de espírito. E aí, esses não vão herdar a terra?
Então, vamos pensar, o que que vocês acham que essa parábola não, essa bem-aventurança quer dizer quando ele fala bem-aventurados os brandos e pacíficos que herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Em relação aos outros, como que fica? Alguém sabe me responder? Acho que é o que você falou agora, né? Acho que é um passo de cada vez. Acho que todo mundo vai passar por isso. Quem Exatamente. não passou ainda, quem não passou ainda vai passar, né? Eu acho que é o que você acabou de falar pra gente, de Faz respeitar o parte do tempo. quê? Faz parte do, Oi? faz parte Da do nossa reforma íntima, do nosso entendimento, daquilo que a gente vai aprendendo, e da nossa evolução. E sim, se da nossa você, evolução. e se você chega nesse conceito de que eu sou uma pessoa pacificadora, ou seja, não é uma pessoa pacificadora ali de uma certa comunidade, de uma certa situação que de repente você fala, não, não é bem por aí, vamos conversar. Se você se propõe a ser um pacificador, é porque você já aboliu uma grande parte das suas questões. Vamos pensar nos que vierem. O Chico, né? Irmã Dulce, tem a outra freirinha ali que eu esqueço o nome dela. Então, gente, para pensar. Quantas dessas pessoas não modificaram com as suas atitudes? O Chico. Então, se começar por você aqui, né? Nesse exato momento, começar por você, uma parte disso, uma pacificação, e aí aos poucos você vai melhorando as suas questões morais. Então, pensar o que você pode levar para o outro. Tudo bem? Vamos lá. Sim. Mateus capítulo 5, do 5 ao 9. E aí, a gente pensar na antipatia e na amizade, né? Que é uma questão assim, né? Que as pessoas elas vivem num mundo de fantasia, elas entram ali na questão da internet, elas machucam, magoam pessoas. Isso é um papel de pacificador? É claro que não. A antipatia e a amizade protocolar, a própria para as redes sociais, em que as fantasias se apresentam como realidade sobre o estímulo de outros indivíduos atormentados que lhes tornam modelos a serem seguidos. Então, da mesma forma que você tem um modelo de pessoa que pode ser seguido para o bem, você também tem para o mal. Às vezes ali começa uma discussão numa rede social e você taxa aquela pessoa como sendo ela, né? E não dá oportunidade nem da pessoa pensar que ela está assim, mas ela não é assim. Quantos vocês mudaram, se modificaram aqui já? Vocês não conseguiram virar um pouquinho a chavinha assim? Tudo bem, não precisa ser uma volta inteira, mas um quarto da chavinha. Vocês já não conseguiram virar um pouquinho essa chave? Com certeza. Hoje, Giovana, mesmo você falando sobre isso, né, de como a gente transmite isso. Eu estava de manhã na academia esperando para entrar na aula e tinha umas meninas que começaram a lascar o pau na professora e falar muito, muito mal da professora. E eu sentada ali e aquilo começou tipo me incomodar muito, muito, porque elas falaram não, porque a professora é isso, aquilo, aquilo, aquilo. Aí daqui a pouco chega a professora, elas, oi, eu falei, Ai, ué. gente, que horror! Aí como assim não dá? E é isso que você falou, né? As pessoas estão ali proferindo palavras, e a gente já tinha até falado sobre isso, né? De quando a gente começa a falar de uma pessoa, como isso vai reverberando, né? Como que essa energia vai chegando. E como isso, eu acho que para a gente, né? Para todos nós aqui como alunos, como a gente já hoje percebe mais, né? A gente Percebe que sabe aquilo que ali não é legal, não é não legal. foi bacana, porque às vezes poderia ser só uma conversa de corredor, eu estar ali sentada e passar.
E você não batido. sabe também se a pessoa ela está passando por algum problema. Exatamente. Aí você pega e fala um monte de coisa. Sim, Aí você fala um monte de coisa. Você um fala monte. um monte de besteira. Você, de repente, não presta atenção naquilo que você fala. A pessoa sente automaticamente a energia. Eu vou contar uma coisa bem breve para vocês que aconteceu comigo. Teve um dia que eu estava conversando com a minha irmã e eu falei para ela, nossa, depois que eu me separei, a madrinha da minha filha nunca mais falou comigo. E a minha irmã me deu uma bronca. Ela falou assim, nossa, Giovana, mas você esperava realmente isso? Aí eu falei, claro, a gente era tão amiga, a gente fez tanta coisa junto. Quando o filho dela nasceu, eu ajudei a fazer o enxoval, ela mudou para um apartamento, eu ajudei a mobiliar. A gente fez tanta coisa bacana. Aí ela falou assim, Giovana, ela é prima do seu ex-marido. Aí eu falei, mas eu fiquei muito sentida com ela, porque eu tinha muita consideração por ela. Eu não falei mal da moça, mas eu disse que eu tinha ficado muito sentida. Mas hoje, ainda falei assim para minha irmã, eu não estou mais sentida. Eu não estou mais sentida, mas na época eu senti. Eu senti, eu falei, gente, que horror, né? A pessoa se afastar desse jeito da gente. Bom, no dia seguinte eu olho meu WhatsApp, quem me escreve? Eu preciso dizer alguma coisa. Isso porque eu não estava com raiva. Eu não estava, tipo, estava falando, mas assim, indignada mesmo. Eu podia ligar de vez em quando, perguntar das crianças. A minha irmã falou, ah, mas você vive no mundo de Bob. Aí pronto, passou. Gente, no dia seguinte, isso foi num domingo. Na segunda-feira, eu abri o WhatsApp, ela mandou uma mensagem. Vocês acham que quando vocês falam mal de alguém, a pessoa não sente? Isso porque eu não estava com raiva e não tenho, de verdade. Tá tudo certo, era o que ela tinha para me dar. Mas e aí? Como é que fica? Então, para a gente perceber que as pessoas sentem tudo isso, essa... E ali eu percebo que é um bombardeio assim que tem nessas redes sociais, que tem nesses grupos de WhatsApp. A pessoa sai até meio atordoada, se ela não tiver estrutura ali, a pessoa até meio que dá uma sucumbida. Tem gente que sai dos grupos. Então, para a gente pensar que a partir de agora, a gente tem que pensar o que a gente faz. Porque as bem-aventuranças vêm falar tudo da nossa reforma moral. E aí, as terríveis buscas no sentido da vida, do prazer sensorial, atiram as criaturas na viagem do mundo exterior, olvidando da sua realidade de seres espirituais. Para que a gente possa pensar que quando a gente vive nesse mundo assim tão superficiais de tudo, acompanhando pessoas seguidores que você não sabe nem quem são, você está se alinhando a uma energia que você acha que conhece e não conhece. E aí é triste ver como o ser humano foge dos seus valores morais em torno da sua origem, de quem é, como libertar-se dos males íntimos que afligem e mais cedo ou mais tarde será conduzido pelas circunstâncias a se enfrentar. A gente acha que a grama do vizinho é sempre mais verdinha. Então, você vai olhar ali na internet, você está conversando com uma pessoa na rede social, você esquece que você tem esposa, que você tem filhos, e você está colocando uma terceira pessoa dentro da sua casa. Ainda que mentalmente, agora você já tem capacidade, de acordo com aquela aula que a gente deu na semana passada, que a gente falou do pensamento, quando Jesus vem dizer do adultério, que não é só você praticar aquele adultério de forma física, ele começa onde? No pensamento. Então, para a gente entender que tudo isso existe uma cobrança, né? As modernas doutrinas psicológicas têm procurado despertar as mentes e os corações para a conquista no sentido brando, pacífico da existência.
pacífico. Então, quando você consegue não brigar e consegue se colocar diante da situação, você se coloca de uma forma pacífica. Tem se falado muito hoje em dia de empatia, de se colocar no lugar do outro. Isso é um papel pacífico? Sim, mas a relutância forte entre o ego e o self. A gente toda hora ali, né? Você quer fazer um selfie, você acaba colocando o seu ego em jogo, e aí você mantém os velhos hábitos e você recai. Você recai em quê? No orgulho. Você recai em quê? No egoísmo, né? Lembra que a gente falou? O orgulho é o que traz o egoísmo, porque primeiro você é melhor do que todo mundo. E se você é melhor do que todo mundo, você pode ter mais que o outro. Esse é o egoísmo. Por essa razão, Jesus afirmou que os brandos e pacíficos herdarão a terra. Porque quando você não consegue mais recair, você olha assim, sabe os golpes que aparecem na internet? Cada hora aparece um golpe diferente. Mas tem um que a gente fala, ah, esse eu não caio mais. E aí você não cai mais. É a mesma coisa, gente. Se a gente for pensar, o que a gente pode entender com essas palavras de Jesus? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos. E a gente achar que não mudou nada na nossa sociedade, é aquilo que eu disse, olha, Joana d'Arc, né? Quando vocês tiverem oportunidade, tem um livro do Leon Denis, e ele vem falar sobre Joana d'Arc, é muito interessante. Leiam quando vocês tiverem oportunidade. Ser manso não significa ser omisso ou covarde. Não é para você olhar aquilo e falar, ah, não estou vendo, não aconteceu comigo. Muito pelo contrário, quando a gente está diante de uma situação, a gente deve sim se posicionar. Mas a gente tem que entender que na bondade de Deus, olha, veja bem, a Vivi, quando ela estava ali na academia esperando a professora dela, se ela se posicionasse de alguma maneira, mas de uma forma pacífica, daria, Vivi? Acho que as pessoas iam achar estranho, porque, no geral, penso eu, né? Quando algo dessa forma acontece, a, o que é não esperado, mas o que acontece é as pessoas se agruparem para falar mais mal ainda, né? Eu acho que se você vem e fala, nossa, por que vocês estão falando dessa forma, a professora assim, assim, assado, acho que você, mesmo com toda a educação e se posicionar, acho que você é vista como estranha. Mas Nossa, você sabe o que dá esquisita. para fazer, Vivi? De coração? Dá para chegar para eles e falar, ah, vocês podem bater um papo com ela, falar sobre isso que vocês estão sentindo. Isso, Isso exato. já é um posicionamento, Vivi. Uhum. E se a pessoa falar não, então, mas aí a gente não pode ficar falando assim, né? E Porque hoje a nem professora está aqui ficou para se pistola. defender. A professora ficou pistola a aula inteira, ela estava doidona hoje. Acho que de tanta coisa que elas ficaram falando da professora. Hoje eu Porque você sofri. vê, eles passaram essa energia para a mulher e olha o comportamento dela. Terrível, é fato. Você que já está mais ali inteirada dessa situação, você concorda? Pode falar, Dani. Mas, aproveitando o gancho, eu acho que esse é um grande dilema desde que a gente começa a ser mais consciente, né, dessa necessidade de reforma e de evolução, é porque a gente vai se encontrar em várias circunstâncias onde você vai bater aquela, e agora? Falo ou não falo? E Sim, acho que vai ser natural a gente se pegar indo na contramão. Porque, no geral, a maioria das pessoas tá só no automático, tá ali falando mal dos outros. Eu tô passando por uma situação, tipo, no exato. meu trabalho, que tem me incomodado muito. Até comentei com um amigo, tava falando que para mim tem se tornado muito incômodo e eu tenho percebido o quanto o pessoal leva para malícia tudo que é falado. E aí, assim, tá todo mundo rindo, achando graça, se eu tô ali, porque, né, tô trabalhando no meu local,
cara, eu sou aquela de cara fechada, porque para mim não faz sentido nenhum, nem dar aquele sorriso amarelo, não cabe mais. Isso não tem mais espaço na minha vida. Mas E agora você aí, então, acha a que gente isso vai está percebendo. acontecendo por quê? Teste? Não, não é só teste, não. Mas Você é não porque se a gente encaixa vai mais nessa percebendo que. situação. Você não se encaixa Oi? mais, Dani, mesmo que você queira. O Não. pouco que Sim. você, assim, está adquirindo, porque eu falo pouco, gente, não, é por conta Pouco. dos anos que vocês ainda vão aprender tanta coisa maravilhosa, maravilhosa. Vocês vão aprender tanta coisa maravilhosa. Quando alguém fala, eu vou desistir do curso, eu falo, que pena, mas que pena mesmo, gente, porque tem tanto conhecimento que vocês nem imaginam que passariam pela sua cabeça. Isso daqui é só um café com um café pequeno. Então, imaginar que um dia vocês vão poder dar a passividade de um mentor de vocês e vocês sentirem aquela luz ali. Então, pensar que tem tanto conhecimento, tem tanta coisa bacana, você já não vai mais se misturar com isso. Já não te cabe mais ali. Não é verdade? Então, vamos lá, tem um bocadinho de coisa aqui. Se a gente for pensar em todos os que foram pacificadores, vocês acham que eles não sofreram? Olha, eu vou falar só de um aqui, tá? Porque senão a aula vai muito longe. Sócrates. Sócrates, se quem tiver oportunidade, tem um livro que se chama Apologia de Sócrates. Esse livro ele é bem fininho, tem 35 páginas, e ele fala sobre como Sócrates foi julgado, né? Porque na época, Sócrates ele excitava os jovens a pensarem. Ele não dava resposta. Então, ele trazia aquela filosofia na flor da pele. Então, pensa no que você está falando. Vinha uma pessoa falar mal de você, tem até alguma coisa na internet, tem relevância? Vai me acrescentar? Essa pessoa, você conclui mesmo que ela falou mal? O que vai mudar na sua vida? Sócrates, ele traz um pensamento assim. E aí, quando chegou no final dos dias dele, que ele foi julgado várias vezes, inclusive teve um juiz que facilitou a saída dele da prisão. E sabe o que ele fez? Ele continuou na prisão. Ele continuou. Porque ele não ia confessar nada daquilo que ele não teria feito. Para mim, foi o que mais se assemelhou assim à figura do Cristo, foi Sócrates. Então, para a gente pensar que ele trouxe um bocado de coisa tão boa, quando você vai estudar um pouquinho de filosofia ali, né? Que você vai ler sobre os filósofos, principalmente Sócrates, né? Aí veio Platão, que era o seu discípulo, Aristóteles vem depois, cada um com a sua teoria, sempre acrescentando, sempre abrindo um caminho para o Cristo. Galileu. E aí a gente pensar o tanto que essas pessoas sofreram. Como que elas foram crucificadas? Ser pacificador não é fácil. Não é fácil, né? Então, é isso que a Dani falou, né? Ela foi ali meio que, nossa, que menina chata, ela não fala nada. Não que você não possa comentar um assunto que aconteceu de um determinado comportamento, mas você não precisa esculachar com ninguém. Isso não vai mais entrar na vida de vocês. E quando vocês fizerem isso, vocês vão se sentir muito mal. Isso não é praga minha. Vocês não vão se sentir bem, porque já não cabe mais esse tipo de comportamento dentro de vocês. E quando passarem os anos, aí vai. Vamos lá. E aí a felicidade, quando a gente passa a pacificar e a gente passa a perceber que a vida tem inúmeras possibilidades, você começa a enxergar, né? Aquele sol maravilhoso, as estrelas, o dia, as crianças brincando. E a gente não deixa mais a nossa felicidade na mão dos outros. Porque a gente fica achando que as pessoas são responsáveis pela nossa felicidade, e não é.
E a gente nunca vai poder dizer que a gente não vai poder ser alegre, né? E aí vem aquela coisa, nunca digas que ninguém pode ser alegre porque não te tratam bem, que não podes ter paz porque não te dão liberdade, que não podes ter ânimo porque não compreendem os seus problemas. O que o outro faz é um problema dele, e o que nós pensamos é que vai nos responsabilizar por quem nós vamos ser. Então, aqui eu vou fazer uma pergunta. Dani, quem você é? O que você me diria sobre você? É uma pergunta difícil. É uma Muitas pergunta pessoas difícil. respondem assim: ah, eu sou casado, eu moro ali, eu sou. Não, isso não é você. Fala nada. O que é você, então? É uma autorreflexão para a gente se fazer. Porque hoje você está casada, mas pode ser que amanhã você não esteja. Hoje você mora numa casa, eu moro ali, eu sou isso, eu sou professor, mas amanhã você pode mudar. Então, quem é você? É o que você é dentro de você. E E aí, aproveitando para falar, eu acho que quando a gente sabe quem a gente é, e principalmente quem a gente não é, cada vez menos a gente se importa com o que os outros pensam a nosso respeito, porque não é o exatamente. outro que vai te dizer quem é você. Então, se tinha um tempo atrás, e que tem muita gente ainda muito ligada nisso, do tipo, o quê? Fulano falou de mim, e queria saber, e vai atrás disso, e vai atrás de esclarecer, porque te interessa o que o outro pensa. Quanto mais você tem conhecimento de quem é você, o que você faz, o que você não faz, enfim, o que faz sentido, você deixa de se importar com os outros, né, com o que os outros pensam e tal, e você vai fazer o que realmente faz sentido para ti. Exatamente. Se a pessoa está passando na rua e ela de repente desagrada, vamos lá, te desagrada com palavras duras, falando de quem é a sua mãe, aí você lembra da sua mãe, aquela figura sofredora. Não, a minha mãe não tinha essa característica. Ela nem era tão alegre assim. Então a gente passa a ver a vida com um pouco mais de leveza, gente. É ou não é? E aí, os outros não são donos da nossa felicidade, porque só nós sabemos o que nós precisamos para ser feliz. Então, não é a casa, não é o emprego, não é a sua atual condição social, é o que você é dentro de você. És tu, mesmo que cria sem pensar e agir, faze-te feliz. Usa as ferramentas da alegria, da paz, do progresso que estão em suas próprias mãos e toma as rédeas da tua felicidade. A felicidade de amanhã nas tuas mãos hoje. É do livro Sempre Alegre, do Lorival Lopes. Alguma dúvida? Não. Não? Então vamos lá. Não. E as injúrias e a violência, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Que está lá dentro do capítulo que a gente está estudando. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Ok. Enquanto você está aguardando ali a sua felicidade lá no céu, você vai usufruindo daqui. Mas vamos parar para pensar o que toma o homem a se perder no caminho. A gente não falou do egoísmo? Então vamos um pouquinho mais longe e pensar na ganância. Porque muitos têm sede de poder, mesmo com todo o dinheiro, que já não lhe cabe mais, ele quer o poder. Então, para que a gente não se perca, porque às vezes o poder que a gente almeja entre a nossa sociedade aqui, entre pessoas como nós, eu não sei da vida de ninguém, vai ver que tem algum milionário aqui no grupo, mas vamos lá, vamos pensar em nós. O poder que às vezes um almeja é um cargo dentro de uma empresa, e aí a pessoa muitas vezes põe a perder a sua existência
que a gente fala dos bens do céu para puxar o tapete do outro. Imagine se essa pessoa tivesse muito dinheiro mesmo. Como ficaria? Entendeu como é fácil a gente se perder? Acho que é o que mais tem, né, hoje, né, Exatamente. Giovana, nas corporações, assim, o que mais existe é isso, No mundo de corporativo. um querer esse no mundo corporativo, de um Exato. querer passar a rasteira no outro para poder se sair por cima, para poder se destacar. Eu acho que é bem complicado, como a Dani também estava falando, né, ter que viver com isso, né, e que a Dani falou, né, será que isso são provas que tem dias que eu penso, nossa, será que eu estou passando por uma prova, gente, que não é possível, não? Então, E é bem desafiador. a maior dificuldade que a gente tem são as relações pessoais, dentro Sim, do nosso ambiente de trabalho, com as pessoas que a gente convive. Não pensem, porque a Vivi, ela trabalha no centro espírita, na casa espírita, a Adriana também, elas já são voluntárias. Tudo isso a gente vê também ali muitas vezes no centro. E aí você vai falar, poxa, mas a pessoa está no centro espírita, mas se ela não estivesse ali, ela seria pior, gente. sabe que de sábado a Vani e o André também estão comigo no trabalho. De sábado a gente sempre ouve, né? Vani e André não estão aqui que me deixam mentir. Sempre ouve falar sobre exatamente isso que você falou. Aqui dentro ainda tem as diferenças. Não é porque a gente está aqui dentro que vai ser sempre um mar de rosas. Existem diferenças, existem também, né? Como se fosse uma, enfim, né? É a vida real ali acontecendo, gente. Não é porque a gente está ali dentro que está todas mil maravilhas, A né? gente está o tempo inteiro trabalhando ali. Se alguém fosse totalmente puro, você acha que a gente precisava do centro? Então, agora vamos falar uma coisa, por que é que tudo isso vem acontecendo nas sociedades? Vocês se lembram no começo da aula que eu disse? Tem países que a gente percebe que tem pessoas que têm ali, ó, o orgulho, o egoísmo, a ganância, e aí tudo bem. E aí esses países vão. A gente não fala de energia, afinidade de energia, e aí você de repente percebe que tem um outro país com as mesmas características. O que acaba acontecendo muitas vezes? Guerras, conflitos. Então, a chaga principal da humanidade está onde, gente? Em nós. Urge a necessidade que todos estudem, que todos melhorem. Ainda que você dê uns gritos dentro da sua casa, que às vezes você sapeca a bunda de um, briga com o outro. Mas, gente, você põe o pé lá fora e você vê uma situação que você já não cai mais. Eu não vou passar a perna nesse outro aqui. Não, isso não me permite. Você tem conhecimento para isso. Vocês entenderam? Porque a gente não consegue enganar a espiritualidade, jamais, ok? Então, mas isso que a Vivi falou também, eu senti muito quando nós iniciamos, né, no trabalho. E é impressionante como você se coloca nesse lugar, mesmo até de julgar, né? Porque assim que nós começamos, eu comentava muito com o André, antes até de conversar com a Vivi e com o nosso grupo, que a gente realmente acaba tendo essa visão, poxa, mas a gente está ali, né? Nós estamos com o objetivo principal, que é praticar a caridade, por que que certas pessoas falam ou fazem isso, né? Aí até eu lembro que, acho que na segunda vez que a gente chegou lá, né, eu falei para o André, eu acho que a gente precisa treinar isso e não ter mais esse olhar e nem esse julgamento, porque cada um está ali dando o que ela acha que é o melhor dela, né? E a minha visão pode ser diferente dessa pessoa. E se eu Não, entrar nesse lugar, em qualquer outro lugar, já com essa visão de que, sei lá, o que eu acho que deveria ser feito seria melhor, ou que aquela pessoa não deveria falar ou pensar assim, eu não vou ficar em lugar nenhum mesmo, né? Então eu falei para ele, a gente tem que parar aqui e aí a gente vai fazer o nosso trabalho, então, independente do que a gente ver ou ouvir.
Se a gente puder acrescentar de uma Tem que forma acrescentar. positiva, ok. Se a gente não puder, a gente vai ficar quieto. Tudo E a bem, gente conversa muito, né, Vivi? E mas não só essas questões até que a Sim. Dani falou, até no sábado passado a gente estava falando justamente sobre o nosso local de trabalho, o quanto isso nos incomoda, que eu acho que a maior parte, a gente passa a maior parte do nosso tempo, mais que com a própria família, no trabalho. E isso nos incomoda muito. Então, eu conversei muito com a Vivi, às vezes a gente até brinca, né? Ah, eu não queria saber de tudo isso, não quero mais estudar, porque parece que ao invés de nos ajudar, está atrapalhando muito, né? Que a Vivi estava toda doida lá com o Tava. torcicolo morrendo. Aí eu toda estressada e achando que estava tudo errado e que a gente tinha que mudar o mundo. Vani, Aí a gente respirou, né, Vivi, e falou, não, peraí, se a Pois pessoa é. não faz do jeito que a gente acha que está certo, não quem diz tá. que a gente está certo, né? Vamos ver de outro ângulo, vamos tentar ver que aquela pessoa ela deu o que ela podia dar e vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Vani, agora respire e presta atenção. As leis divinas mudam. As leis Não. divinas mudam, Vani? Não. Se o outro está te magoando, se o outro está te ferindo, se você vê uma situação ruim que estão falando mal das pessoas, você pode achar isso certo, Vani? Não, Então, Vani, você não pode achar que você está errado. Mas você também não precisa achar, Vani, que o outro precisa de mudança, mas vai acontecer no tempo dele, entendeu, Vani? Ele vai ter que passar por alguns perrengues na vida para poder se ajustar. Entendem por que a gente fala que a dor é pedagógica? Agora, você jamais, Vani, pode ver uma situação difícil, ruim, que as pessoas estão falando mal, de repente estão falando palavrão, usando droga, bebendo pra caramba e falar, ah, mas é ver que eu que estou errada. Eu já fiz isso, Vani. Sabe o que isso significa? A gente dá uma de doida para poder sobreviver. é E tá verdade. tudo certo, e tá tudo certo. Sabe por quê? Porque aquela pessoa lá na frente, ela vai encontrar o aprendizado dela. Mas não faça o mesmo, Vani, não faça o mesmo, não entra na mesma energia. É para a gente aprender a olhar, acolher aquela situação, orar e vigiar. É isso, a gente tem que ser forte. A tarefa não te traz o aprendizado? A Sim, caridade não é para te trazer o aprendizado? Então, no momento que você está passando ali, que o outro, poxa, eu estou trabalhando aqui, a pessoa está implicando comigo, por quê? Isso é correto? Isso não, é justo? Você não está querendo trabalhar para aprender? O outro também não está trabalhando para aprender? Por que existe espaço só para ele? Mas ele vai passar por alguma situação que ele vai ficar muito, porque a espiritualidade ela não deixa passar nada. Vocês se enganam muito. Vocês acham que os espíritos não estão vendo. Vocês acham que nada vai acontecer para aquele aprendizado daquela pessoa, mas não vai acontecer para o mal, a ponto de vocês chegarem e falar bem feito. Sabe por quê? Porque a pessoa, quando faz isso, ela fala bem feito, se deu mal, ela está se igualando a espíritos impuros, lá daquela escala de espíritos que a gente estudou, que se comprazem com o mal, dá risada quando o outro se dá mal. A gente ainda tem todas essas coisas na gente. Mas aí você pode falar, poxa, ainda bem que ele aprendeu. Que oportunidade. Você ainda pode chegar para a pessoa e falar, ora e agradece. Entendeu, Vani? Então é bem isso. Fala, Débora. sim. Então, eu ainda não consigo ficar quieta com nada. Mas é que tá. Alguém falou para você ficar quieta, Débora? Então, exatamente isso. Eu não consigo ficar quieta. O que eu preciso aprender é falar melhor. É falar melhor. Você pode falar. Olha, eu vou te contar uma coisa, Débora. Presta atenção. Existe uma forma. Eu posso chegar para você e falar assim: Ô, Débora, fica quieta. Você não está percebendo que você está sendo indiscreta? E eu posso chegar para você e falar: cala a boca. E eu posso chegar e falar para você: você está falando demais.
Eu posso chegar e falar, Débora, espera, tenha paciência. Você vê quantas opções a gente tem de falar? Sim, E sim. agora que você observou, Débora, que você precisa falar melhor, eu também passei por esse processo. Só que quando você percebe que você começa que você precisa aprender a falar melhor, você usa da sua sabedoria. Aí você fala, nossa, eu me dei bem nessa situação. Aí na outra você vai pisar no tomate. Mas aí vai passar umas 5 que você vai se superar. E aí você percebe que você vai tendo mais jogo de cintura. Porque quando você fica nervosa demais e coloca a situação numa, num estágio muito alto, sabe o que que acontece, Débora? Você desequilibra todos os seus chakras. E vocês vão estudar sobre os chakras, sobre os centros de força. Por isso que eu ainda não consigo ficar quieta, porque se eu fico quieta, olha, eu vou dizer que em qualquer situação, seja profissional, eu já aposentei, né, agora, Mas não mas precisa continuo ficar dando palpite, quieta, mas Vanessa. continuo dando Eu não palpite. fico quieta. Quem disse que eu fico quieta? Quem disse que eu fico quieta? Então, eu não Mas consigo. eu aprendi a falar. Mas eu aprendi Então, a falar. E quando eu percebo que não vale a pena falar, agora eu entrei nessa. Vale a pena? Agora eu não falo mais. sim, isso Mas eu você já vai aprendi chegar lá. também. Você vai chegar lá. Mas eu não consigo, gente, não falar, eu não Você não consigo. E tem consegue. hora que eu sou grosseira, e daí eu falo, Vani, ai, Jesus, olha ó, o que que eu fiz. Mas Vani, tem hora que eu sou grosseira mesmo. Mas assim, eu acho que a gente precisa assim, falar, porque isso faz parte do então, eu da gente, sabe? Da vida da gente. é claro, mas aí é que tá, Débora, não fala eu não consigo. Não, nunca diga eu não consigo, porque você já põe um bloqueio ali que você é assim, a síndrome da Gabriela, que eu até coloquei aqui. Eu nasci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Isso não é bom. Fala, eu estou a caminho de. Vou chegar lá. A vida encarrega tudo, Débora. Vamos lá, vamos. Débora, nós estamos em processo. Eu estou no processo. Eu estou no processo, né, Márcia? Diante da escala de violência, dá para acreditar que a Terra está evoluindo melhor? Vocês se lembram disso? Então, como é que você pode falar que um dia você não vai melhorar, Débora? Que você não consegue? Não, eu não Nós, consigo ficar quieta, não. Eu já melhorei muito, eu acho. nós, nós, É, nós já fomos assim. Sabe o que que você faz, Débora? Encara como um desafio. E aí, analisando alguns aspectos da humanidade, ela está melhorando gradativamente, é como nós. Então, a doença que nós vivemos é do homem, daquela sociedade ali, é do homem, não é do planeta em si. E a violência sempre existiu na Terra. Se consultarmos nos livros de histórias, vamos se deparar com histórias de violência, de guerra, de torturas, de escravidão, de subjugação, de extermínio de povos, né? E hoje, se você for lá ver os livros dos maias, gente de Deus, o que que é aquilo? Como eles escravizavam as pessoas, faziam oferenda para espíritos com corpos. Então, é a gente pensar que ainda existe um caminho aí. Hoje, as pessoas vão aos estádios para assistir às competições esportivas, elas se reúnem para espetáculos circenses, para aplaudir leões e que devoravam seus irmãos cristãos. Outrora, né? Eles se reuniam ali, lembra do pão com circo? Na época de Roma, se ganhava pão e circo. E aí jogava-se as pessoas ali para serem devoradas por leões. Dá para imaginar como ficava o perispírito daquela pessoa, gente? Tamanha agressividade. E hoje a gente vai aí no estádio ver pelo menos o povo jogar. Eu sei que sai umas pancadarias no final, mas a gente fazer um comparativo de tudo isso. Não é verdade? E aí, a violência é um sentimento contrário à lei de Deus. Quando você maltrata uma pessoa, quando você agride, bate no rosto de uma pessoa, ela é contrária à lei de Deus.
que é da paz que constitui o desregramento transitório. Ela deixará de existir na Terra na medida que adotarmos a neutralizá-las. A gente precisa neutralizar a violência, o mal que sai da nossa boca. Quando a gente para pensar que dá para colocar uma aguinha na boca igual o André Luiz, então a gente começa a entender que dá para a gente segurar um pouco essas questões que a gente tem. Se a gente pensar lá na frente o que vai acontecer, se determinada fala for reproduzida em relação ao outro, será que vai valer a pena a gente abrir a boca? Então, é deixar a situação acalmar e falar, fulano, sabe aquele dia? Para pensar. Aí é uma atitude inteligente, né? Então, é a brandura, a mansitude, a afabilidade, a moderação, a paciência. A gente vai treinando todo dia. Os sentimentos que nos farão merecedores de habilitar este planeta depois que ele houver ser transformado pelo amor num mundo melhor. Porque a gente está entrando, vai entrar numa fase de regeneração. Por enquanto, a gente está vivendo uma fase ainda de expiação, está acontecendo um tantão de coisa aí. E aí, na Revista Espírita de 1862, tem um texto que vem falar bem interessante, né? Minha filha, o esquecimento das injúrias é a perfeição da alma, como o perdão das feridas feitas, a vaidade e a perfeição do espírito. Jesus foi o mais fácil perdoar os ultrajes da sua paixão do que o último de vós a perdoar uma leve zombaria. Então, muitas vezes, a gente tem dificuldade de perdoar uma coisa muito pequena, né? A gente transforma aquilo num problema. Mas Jesus, depois de ter sido crucificado, o que ele falou? Pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. Então, olhar o estado mental daquela pessoa, Débora, faz todo sentido para que você aprenda a entender que aquela pessoa, muitas vezes, não está nem sabendo o que ela está fazendo. Está completamente louca. A grande alma do Salvador, habituada à doçura, nem concebia a amargura, nem vinganças, as nossas atingidas por ninharias, e esquece o que é grande. Se a gente for pensar em tudo isso que está acontecendo aí, principalmente lá em Israel, será que vale a pena tudo isso, gente? Diariamente os homens imploram a Deus o perdão. E aí que desce sobre eles como benefício de orvalho, mas os seus corações esquecem essa palavra sem cessar da retida prece. Muitas vezes as pessoas querem o perdão. Tudo bem, você quer ser perdoado, mas aí o que você faz? Você ora, né? Em verdade eu vos digo, o fel interno corrompe a alma. Traz doenças para o nosso corpo, para o nosso perispírito. É a pedra enorme que afixa ao solo e retarda a sua elevação. Quando fordes censurados, entrai em vós... Deixa eu só tirar a tardinha aqui, gente, senão eu me atrapalho para ler. Quando fordes censurados, entrai em vós mesmos, examinai o vosso pecado interior. Lembra que a gente falou? O nosso pensamento. Lembra disso? Então, pensar, examinar o seu pensamento. Aquele que o mundo ignora, mede a sua profundidade e curai a vossa vaidade pelo conhecimento de vossa miséria. Eita, o que aconteceu aqui que travou? Se o mais grave a ofensa atingir o coração, lamentai o infeliz que a cometeu. Lembra que a gente estava falando? Se lamente pelo outro. Como lamentais o ferido, cuja chaga aberta verte o sangue. A compaixão é devida àquele que aniquila o seu ser
futuro. Vocês vão perceber aos poucos isso. Vocês vão olhar uma pessoa desequilibrada, principalmente se estiver discutindo com vocês. E vocês vão calar. Você vai calar, Débora. Você vai lembrar de mim. Você vai olhar aquilo e você vai falar, gente, sem condição. Eu nem vou perder meu tempo aqui. O Jardim das Oliveiras, Jesus conheceu a dor humana, mas ignorou sempre a aspereza do orgulho e a pequenez da vaidade. Ele encarnou para mostrar aos homens o tipo da beleza moral que lhes devia servir de modelo. Não vos afastei dela jamais. Jesus vem trazer para a gente o tipo da moral que vai nos elevar. Modelai as vossas almas com a cera mole e fazei que a vossa argila transformada, se transforme em um mármore imperecível que Deus, o grande escultor, possa assinar. Então, para a gente pensar nisso, o Lázaro, ele é um grande exemplo, né, para a gente, né? Esse texto que eu trouxe, gente, é uma psicografia de Lázaro, viu? Está na Revista Espírita. A afabilidade e a doçura. Então, vamos lá. O que é? É a obediência, é a lei do amor, é o dever. E aí, Lázaro, ele traz essa psicografia, quem quiser depois pesquisar, de 1861 a 1863, em Paris. Aquele que muito amou a Jesus, elegendo-o a condição de amigo, seguindo-o na qualidade de guia e modelo. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse sentimento por excelência, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se, os mártires ebrios da esperança e desceram ao circo. Quando Jesus encarnou, ele já mudou a atmosfera todinha do planeta. Então, só para a gente entender que a bondade para com os semelhantes, o fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe quando a gente fala de bondade para com os semelhantes? Algumas pessoas acabam falando assim, e a gente já fez isso. A pessoa anda com a Bíblia debaixo do braço e fala mal do outro. A pessoa vai lá no Gembe, faz caridade e briga com não sei quem. Não é assim? Não é assim? Então pensa, gente, antes de vocês falarem isso, porque a pessoa está tentando se modificar. Às vezes é uma pessoa caridosa que está necessitando muito, que vai chegar ali naquele momento e vai trazer as modificações que aquela pessoa precisa. E vocês sempre vão ouvir isso, viu? Na casa de vocês, vocês vão ouvir isso. Aqui em casa me chamam de falsa profeta. Vocês sempre vão ouvir isso. A bondade para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, mas não a bondade fingida, do sorriso dos lábios e do veneno do coração que é branda. É claro que a gente vai errar e vai tomar um escorregão, isso não nos faz falsos. Isso não nos faz menos. A gente está na caminhada, uma hora a gente vai acertar. Pior é quem nem chegou nisso. Então, vamos pensar melhor, porque às vezes a gente julga muito, né, gente? A essa classe pertencem ainda homens benignos, fora de casa. Mas, tirando os domésticos que fazem a família subordinadas a sofrerem o peso do orgulho e do seu despotismo. Isso daqui é muito sério. Quando a pessoa, ela pensa que ela está no caminho, mas aí ela chega na casa dela e ela faz da vida das pessoas um verdadeiro inferno, um verdadeiro martírio. E a pessoa, ela tem
ela tem a capacidade de achar que, porque ela está numa religião, tudo bem, ela está tentando ali, ok, mas espera aí, algumas coisas a gente tem que começar a mudar. Você não vai mais beber de cair, né? Você não vai mais falar um monte de palavrão e garantir que você está mudando. Então, a gente vai se segurando, a gente vai se refreando, daqui a pouco já não passa mais pensamento e boca, fica no pensamento, daqui a pouco nem pensa mais. Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais desmente, e sempre o mesmo tanto na intimidade como na sociedade. Sabe que se enganar os homens com as aparências, não podem enganar a Deus. Você pode enganar todo mundo, né? Mas você não vai enganar a Deus. Sede pacientes com a dor e o sofrimento, que são bênçãos de Deus aos escolhidos. A paciência é uma caridade que deveis praticar. A esmola é mais fácil que a caridade. Você chega lá, você dá a esmola. Mas a caridade é a forma com que você vai chegar no outro e talvez uma palavra ajudar a resolver aquele problema. A caridade é meritória, é a de perdoar. A caridade mais meritória é a de perdoar aqueles que Deus pôs em nossos caminhos para servirem de instrumento de nossos sofrimentos e de porem à prova a nossa paciência. As consolações e as compensações são mais numerosas que as dores. Sedes pacientes, sedes cristãos. Esse texto está no livro Maria, Mãe de Jesus, né? Que a gente pode parar para pensar que Maria, a mãe de Jesus, ela foi muito resignada, né? Com todo aquele sofrimento de Jesus. Imagina ela ver o seu filho sendo crucificado. Vocês conseguem imaginar? Conseguem? Então, e de que Claro que não. a gente não consegue nem imaginar ver um filho da gente sendo crucificado, chicoteado pela rua. Então, ali, quando vocês lerem o livro Boa Nova, tem muita coisa de Maria nesse livro, né? Mas o último, eu acho que é o último capítulo me marcou bastante, quando ela está numa cabaninha, né? E aí chega um homem assim, bem mal vestido, e começa a conversar com ela, e ela pergunta, você quer alguma coisa? E ele vem, na verdade, trazer alguma coisa para ela, né? Estava bem na hora do desencarne dela. E aí ele vai conversando, ele vai consolando ela. Quando ela para pensar, ela ouve aquelas palavras, adivinha quem era? Jesus. E aí o restante vocês podem ler que está lá no livro Boa Nova, é muito bonito. Eu fiquei encantada quando eu vi esse capítulo. De que forma a paciência é o remédio que ameniza as dores? A paciência nos propicia a serenidade capaz de nos ver. É difícil, gente, a gente ter paciência, é claro que é, mas a gente vai tentando, né? A paciência nos propicia a serenidade capaz de nos ver, ver que, apesar do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos. Por quê? Diante de um sofrimento de um familiar que está ali adoentado numa cama, ou você está passando por um problema com o seu filho de uso de drogas, que hoje é muito comum, e ali, naquele momento, você está exercitando o que você precisa dentro de você. Muitas vezes a gente acha que a gente está ajudando o outro, é claro que está sim. A gente está ajudando, mas os mais ajudados somos nós. E aí Chico vem dizer, evite a impaciência, você já viveu séculos incontáveis e está diante de milênios sem fim. Mas a gente tem que ter pressa para melhorar essas coisas. E aquela oração de Santo Agostinho no final do dia faz toda a diferença.
A paciência é a virtude que nos faz olhar para o alto e nos coloca acima de todos os nossos problemas, permitindo-nos visualizar a sua solução sem atropelos. No Cristo, temos o modelo maior da paciência. Dúvidas? Não. Vocês estão Só todos que é muito difícil a paciência, acho que é os mais difíceis. Mas o ensinamento é o primeiro que chega, Vivi, Hum, não é? O sim, ensinamento é o primeiro que chega. E aí a gente vai se sentindo incomodado. sim, A gente vai se sentindo incomodado a quê? A mudança. Foi aquilo que vocês exato. falaram, ai, vamos mexer com esse negócio aqui, não vamos aprender mais não, porque está ficando muito difícil. A gente está sabendo muita coisa, né, Está Fanny? sabendo muita Difícil para coisa, não vai nós. dar não é não, ô Vani? Então, mas aí, Vani, fala para mim, você se sentiu incomodada? Sempre, né? Então, É você sempre. percebe, Vani, uma coisa bem bacana? Sua prova já chegou antes, porque nós somos É. focados o tempo todo. Então, e é isso, às vezes eu brinco bastante com a Vivi, mas é uma coisa que eu tento até controlar, porque aí vira, parece que uma paranoia, né? Porque até essa aula de hoje está me ajudando muito justamente por causa disso. Porque aí, até no meu caso mesmo, eu começo a me cobrar muito mais, aí eu fico, mas eu não consegui. Chega no final do dia, você faz uma análise, aí você fala, nossa, mas eu sabia que não era para agir dessa forma, aí eu fiz tudo errado de novo. Entendeu? Então é bem complicado. Mas eu vou Mas te eu falar acho que uma é isso. coisa, eu É o vou nosso aprendizado nosso mesmo, né? aprendizado. Eu vou te falar uma coisa que uma menina falou no penúltimo ano do mediúnico, que eu achei muito interessante. Foi uma menina que estudava na minha sala. Ela falou assim: é como se fosse assim, né? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 51%, 52%, aí depois 52,1%. Aí o negócio vai ficando mais apertado. Mas a gente já conseguiu quanto se olhar para trás? Entendeu? Né? Com E certeza. assim, não desiste, porque você vai ficando mais forte. E o que você disse foi muito importante, é justamente isso, né? Não quer dizer porque nós estamos estudando, porque hoje nós temos mais clareza, Sim. que nós não vamos cair nesses mesmos Lógico que erros, né? vamos. Como não? Vamos pensar, gente, Maria Madalena. Eu sou fãzona dela, adoro Maria Madalena, as histórias de Maria Madalena, é maravilhoso, né, gente? Mas vamos lá, ela também teve recaídas. Os apóstolos, Pedro, era um cara bravo pra caramba. Quantas recaídas ele não teve? E aí, Jesus vem dizer para Pedro da questão do perdão, perdoa quantas vezes? 70 vezes, 70 vezes 7, né? E ele fala, o homem é mais frágil do que perverso. São as nossas fragilidades. Por quantas moedas ele vendeu Cristo? Por 30. Mas aí tem coisas, Débora e Vani, e Vivi também. Tem coisas que eu acho que dá para fazer que pode atenuar essas nossas faltas. Tem coisas que eu acredito que dá para fazer. Sempre quando você sair de casa, Vani, sempre que você encontrar uma situação, procura ajudar. Isso vai te transformando cada vez mais. Seja bondosa, dá bom dia, dá boa tarde, até ficar enjoativa. Dá bom dia, dá boa tarde, pergunta se alguém está precisando de alguma coisa, seja gentil, esgota todas as suas possibilidades de gentileza e de amor. Porque isso vai fazer você modificar aquele defeito que você mais quer. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Não hesite em fazer o bem em nenhum momento. Ainda que você esteja ali sendo saracoteada, fica firme e faz. Tá bem? A resignação é o consentimento do coração. Os homens, erroneamente... Ai, gente, espera aí só um pouquinho.
A resignação, é isso mesmo. Pensei que eu tinha lido outra coisa. Os homens, erroneamente, as confundem com a negação do sentimento de vontade. São as forças ativas, porque suportam o peso das provas que a rebeldia incessata deixa pelo caminho. Nós ainda somos rebeldes. E aí, quando a gente vai praticando bem, vai praticando, e vai se acolhendo daquele sentimento de bondade, sabe? Os nossos hormônios vão se elevando, tudo vai se transformando dentro da gente. Isso é muito importante. E a gente vai deixando para trás, como se fosse aquele peso, a gente vai jogando tudo para trás. Aqueles resquícios de rebeldia que a gente tem, que não é fácil. Felizes, porém, os brandos, porque darão ouvido dócil aos ensinamentos. Esses são os brandos, são aqueles que escutam, que estão prontos a ouvir. Agora, se a pessoa falar, não, isso aqui não vai ter jeito. Não, não pode não, dona Débora. A gente tem que ir até o fim, a gente tenta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, até levantar e não cair mais. Resignação, aceitação dinâmica, cujo limite não é parar de trabalhar, já que a proposta de vida é ação e atividade. Então, às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas eu vou lá no centro, vou dar essa palestra, olha o que eu fiz hoje, meu Deus. Eu briguei com o homem da feira, eu briguei ali, nossa, minha vizinha, o cachorro dela, de repente, ela soltou o cachorro, fez as coisas na sua porta, já brigou com a vizinha. O que eu faço agora? Com que cara? Você vê como a gente se comporta de maneira diferente? A gente não é mais hipócrita. Eu vou lá falar e olha, depois de tudo que eu fiz, a minha impaciência, você Acho que não passa mais batido, né, Giovana? não passa A mais em consciência vem. você. A consciência vem, você fala, ai, carambola, devia ter feito Puxa, o que eu diferentinho fiz aqui. mesmo? E aí a gente, não é culpa, gente, não é culpa, é reforma. Não existe reforma se você não se sentir incomodado, você precisa sair da zona de conforto. Senão a gente não consegue fazer essa reforma. E aí a gente vai lá, eu vou com essa cara de pau que Deus me deu, porque eu já estou arrependida, eu vou fazer a palestra e eu vou voltar e vou arrumar essa situação. Eu vou pedir perdão, porque eu errei. Chega lá com a cara, com a coragem, levanta a cabeça e fala, me perdoa, porque eu errei. A gente não, na hora que passa o palavrão, vem direto assim, Bluetooth. Agora o perdão, ele fica travado aqui assim. Não, a gente tem que saber dos nossos limites. Tenho essas dificuldades, mas Deus me concedeu energias, oportunidades para que você realize uma transformação e saia dessa existência muito melhor do que quando você chegou aqui. Com certeza, só da pessoa falar, pegar aquele orgulho que ela tem e falar, eu errei. Imagina um orgulhoso falar que errou. Ainda que ela não vá lá e peça desculpas para o outro, ela já está admitindo. Entendeu, gente? Vocês me relataram situações aqui que incomodam vocês. Vocês já estão ali envolvidos. Isso é muito importante. E vamos que vamos, gente. A gente chega lá, chega todo mundo junto. Acomodação, ficar parado e deixar que tudo aconteça. Tem gente que fala assim, ai, é o tempo de Deus. Eu já ouvi tanto essa frase, gente. Tudo bem, tem coisas que é o tempo de Deus. É claro que tem o tempo de Deus. Mas a pessoa usar da frase para ficar parado 100%, não mandar um currículo para procurar um emprego, não se modificar. Ah, é o tempo de... Não, é o tempo de Deus, mas é o seu aqui na Terra também. A gente tem que se mexer, a gente tem que trabalhar. É ação o tempo todo. E aí, Deus, que é... Ai, isso daqui. Tem gente que fala, Deus, que é assim, eu nasci assim, você sempre assim, e nada pode mudar.
Tem gente que acha que nasceu assim com problema de uma paralisia, de uma cadeira de roda. Quando eu estudava na Unip do Objetivo, eu tive a oportunidade de conhecer 2 nadadores de mar que participavam de Olimpíadas, essas Paralimpíadas que tinham. E aí eu fiquei encantada com aquele homem vendendo camiseta ali, todo torto naquela cadeira de roda. Eu falei, gente, a pessoa, como a mente da pessoa faz tudo. Agora, se você fica ali só se lamentando porque nasceu desse jeito, como é que fica? E era um cara que não deixava ninguém fazer nada para ele, porque lá tinha a piscina e ele nadava lá. Então, ele entrava na piscina, ele fazia tudo, entendeu? Então, não tem isso, não. Eu acho que eu parei nesse daqui. Eu bati o dedo aqui sem querer. A perfeição está em... A perfeição está em toda e inteira, como disse o Cristo, na prática, na caridade absoluta. Então, gente, a gente vai fazendo a caridade, mas os deveres da caridade se estendem em todas as posições sociais, desde a menor até a maior. A gente não pode esquecer que muitas vezes a gente está ali fazendo a caridade para uma pessoa e esquece que uma pessoa que de repente tem uma posição social diferente daquele pobre também precisa de ajuda, também precisa de uma palavra amiga. Vocês viram a propaganda do Carlinhos Brown no CVV? Não? Porque está tendo a palestra lá no centro. Eu vou compartilhar depois com vocês o vídeo. Ele fala das pessoas falarem. Não tem que ficar quieto o tempo inteiro. Das pessoas porem para fora os seus problemas, porque é isso que acontece. As pessoas não falam. E se vocês pegarem o número de suicídio de pessoas do sexo masculino, é muito maior do que o sexo feminino, porque a gente só fala. Então, gente, põe para fora, tá com problema, compartilha, ouve o outro, porque você tem a possibilidade de deixar aquele problema. Ele vai deixar de existir? Não. Mas, de repente, a pessoa que está passando por aquele problema, ele vê a forma com outras possibilidades. Ele vê aquele problema com outras possibilidades. Bom, mas eu tenho esse problema, mas de repente teria essa solução, porque você ouviu. Isso é muito importante. Muitos companheiros no mundo categorizam a obediência à conta do servilismo. No entanto, quando referimos à obediência, reportamos a disciplina sem a qual a ordem não existiria. Ou seja, a gente precisa dizer que ser obediente não é você andar com a cabeça baixa, é você servir com responsabilidade, com disciplina dos seus atos. Então, você não pode trocar as coisas. Ah, eu estou trabalhando lá no GEMB, e aí falaram um monte de coisa para mim, que não sei o quê, eu vi uma situação aqui, uma situação ali. Servir é você se abaixar para isso, é você cometer a mesma coisa, porque senão o outro não vai conversar com você. Olha o que a Dani disse. A Dani disse que ela estava no trabalho dela, e que ela ouviu uma situação, mas ela não entrou naquela conversa. Como se aquele lixo não pertencesse a ela. E não pertence mesmo. Entenderam? Isso é ter disciplina, não falar mal da vida do outro. E o Sol garante a vida no planeta por não desertar a própria órbita. A Terra não se destrambelha no espaço cósmico, em vista de atender aos encargos que lhe competem na lei de gravitação. Ou seja, ela tem uma lei da gravidade ali, né? E a massa dos oceanos submete-se aos princípios da contenção.
fora os quais, em que se derramando, sufocaria a resistência dos homens. Então, o que a gente vem dizer do Sol, da Terra, da massa dos oceanos, que tudo entra em harmonia. E quando nós desarmonizamos tudo isso, o que acontece? Quanto tempo não chove? Então, para a gente pensar, né? As águas se subordinam à intervenção das próprias criaturas humanas, de modo a fecundarem os solos nos mais diversos climas da região. Mestra da obediência, a árvore permanece no lugar em que foi situada e serve incessantemente sem perguntar. Prestaram atenção na natureza? Pense nisso e não fujas das obrigações que a vida te confia. A pretexto de seguir os costumes ilógicos e desconcertantes a que muitos setores da atualidade terrestre pretende nomear como sendo renovação. A renovação legítima se nos verificas no âmago do espírito com vistas ao nosso próprio burilamento no mundo interior. A renovação é no mundo interior, gente, não é no mundo exterior. A obediência para o bem é dever a cumprir. Então, quando você fala obediência ao bem, é um dever que você cumpre. Então, não é algo que você está colocando ali que é para te humilhar. É um dever para o bem. Compromisso com a desordem é subversão. Aí ele vem dizer, faze de ti mesmo o melhor que possas. Isso vai te tornando o quê? Um pacificador. Vocês percebem que todas as bem-aventuranças vêm trazer para a gente uma grande reforma moral? Aceita os imperativos do serviço aos quais a vida te chama, e o futuro te mostrará que construístes em ti mesmo a vitória da luz. Quando vocês estiverem mais lá para o Mediúnico 3, vocês vão perceber uma coisa. O Edson, ele fala de como ele pegou a casa, de todas as dificuldades que ele passou. Gente, não existe. Não existe, não adianta a gente achar que existe essa questão, essa questão de que tudo vai ser fácil, porque não vai ser. Não tem, isso não existe. Tudo exige esforço, tudo existe construção, e de nós mesmos existe sacrifício. Então, vamos lá. Mais alguma dúvida? Dúvida? Não? Tá tudo bem? Sim. Então, vamos lá. A cólera. O que é a cólera? A cólera é um acesso de demência passageira, ou seja, a gente fica louco ali. A gente fica louco ali por um minuto e depois passa. E a gente pergunta, o que aconteceu? E às vezes, o que acontece? É um orgulho ferido. A raiva vem ali, ela toma conta. E o que nos provoca essa cólera? Por que a gente tem essa cólica? Porque ela assemelha-se aos animais. Então, pensa que, de repente, você vai lá e tira a comida do teu cachorro. O que ele vai fazer? Ele está comendo ali, você ainda colocou uns pedacinhos de carne. Eu preciso falar? Tá brabão. Hã? Ele vai ficar brabão, né? Vai ficar Só que ele bravo. esperava que alguém ia lá e ia tirar aquele prato de carne dele.
Ele Não, não, ele estava ali comendo tava seu felizinho, né? pedaço, estava ali, ainda colocaram um caldinho ali junto com a ração, uns pedacinhos de carne, o bichinho estava todo feliz, você vai lá e põe a mão, aí depois ele se arrepende, né? Então, perceberam como a gente ainda se assemelha a instintos animais? E aí, quais são as consequências? A gente precisa intensificar, a gente precisa entender que muitas coisas é porque a gente leva essa vida aqui muito abstrata de computador, né? Essas coisas infelizes que ficam ali o tempo inteiro. Não que você não possa fazer uso disso, né? A gente pode usar, a gente pode fazer um joguinho, a gente pode brincar, a gente pode ver notícia, lógico que a gente pode, mas a gente não pode assim se acomodar. O futuro de um jovem não pode se pôr a perder por conta de tanta besteira, de tanta futilidade, né? Intensifica a selvageria, compromete-nos a saúde e a própria vida, além de se tornarem felizes os que te cercam. Por que você acha que a pessoa que chega num quarto e vê essa bagunça, essa desordem toda assim? Você acha que uma pessoa, uma mãe com uma consciência, você acha que ela vai fazer o quê? Ela vai ficar feliz? Isso desestrutura todo o ambiente. Então, dá obrigações para os filhos, dá coisas para fazer, porque isso já vai amenizando um pouco, sabe, dessa preguiça, dessa prostração. E qual que é a origem disso? O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá aos outros os vícios. O que ele quer dizer? Esses vícios, eles chegam porque está em nós, para que a gente possa passar por aquilo e vencer. O homem não se conserva vicioso, senão porque... Sabe, gente, tem uma história muito legal. É rapidinha que eu vou contar para vocês. Está num livro, Juventude Transviada, é uma coisa assim, mas é um livro espírita. É um livro espírita. É de um rapaz que ele bebia socialmente. Ele sempre em encontros de festas, e ele sempre bebia socialmente. Então, a família, ele estava lá no clube, ele bebia socialmente. Ele estava em outro lugar, ele bebia socialmente. Só que essa situação foi piorando. E aí chegou uma hora que os filhos já não queriam mais convidar as pessoas para ir em casa, porque ele bebia muito. Ele bebia, ele estava sempre bebendo. Sempre assim socialmente. E aí ele desencarna com 50 anos. Ele desencarna e depois ele volta. Ele volta já com um problema no fígado. E aí ele consegue fazer, quando ele assim atinge uma idade assim de uns 15 anos, ele consegue fazer esse transplante de fígado, né? Então você vê, ele já veio com aquele probleminha no fígado, por quê? E não tinha ninguém na família com aquele problema, por quê? Porque ele fez mau uso da bebida em outras vidas, em outra vida, na última reencarnação. E aí ele faz um transplante. Mas ele sentia muita vontade de beber. Ele sentia, às vezes tinha festa, algumas pessoas chamavam ele para sair nos encontros e sempre tinha uma bebida. Ele sentia vontade, mas ele se segurava por conta do problema dele. E quando ele fez 30 anos, ele desencarna. Então, para a gente pensar que ele teve que se segurar ali, aquele vício. E isso traz bem isso daqui que eu trouxe nessa aula, que o vício ele está na gente, ele não está no externo, ele está em nós. O homem o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que Aí ele vem colocar aqui, de que aquele que queria corrigir-se sempre o pode. Então, se você não se corrige de uma maneira, a vida traz para você essa correção, ainda que seja através de uma doença.
Ficou claro até aqui? Mas o que não há, mas o que há de tão ruim em alguém se encolerizar? O que acontece? O que há de tão ruim da pessoa sentir isso? É um sentimento que contraria as leis de Deus. A cólera, além de consistir numa atitude antifraterna das mais censuráveis para com o semelhante, provoca sérios desajustes orgânicos naquele que o cultiva. A ira, base bíblica de Efésios. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. Quando ele vem trazer isso daqui, é para você não dar lugar, não é o diabo no sentido de um capeta que aparece, não, gente. Ele vem dizer no sentido para a gente não se irar a ponto da gente dar espaço, abertura para outras influências. Porque pode irromper de um momento para o outro como um vulcão e atingir a qualquer um que esteja em vosso caminho. Violência verbal e violência física. Às vezes a gente acha que tem controle e não tem. E a gente tem que estar no controle da situação. A gente não deve deixar a ira controlar a gente, e sim você controlar a ira. E aí ele fala, não perca o controle quando você ficar nervoso, de ficar nervoso. Eita. Cuide do seu meio ambiente. Quando ele fala para você cuidar do seu meio ambiente, não é o meio ambiente, as árvores, as coisas, é você internamente. Para você ir se cuidando aos poucos, para você descarregar nos outros os seus sentimentos, não ajudará em nada. E aí a gente vai desenvolvendo a maturidade cristã, que é aquilo que a gente vai falando, a gente vai aprendendo aqui e a gente vai aprendendo a se conectar. Perdoe e direcione o seu sentimento a Deus. Então, todas essas coisas vai fazendo a gente ficar mais forte. E ao expressar a ira, analise o seu sentimento e veja que reais motivações a levaram a reagir daquela maneira. Por que você agiu daquela maneira? Isso é muito importante. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo. Vamos ver aqui, peraí, deixa eu só tirar essa margem aqui. O de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Então, traz para a gente, né? E aí a gente vai se controlando aos poucos. A gente vai se melhorando, a gente vai se modificando, as situações vão nos incomodando, né? E Chico Xavier traz a lição do essencial. Jesus aos seus discípulos. É indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme ao perdê-la em triste fantasma de lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através das inquietações desnecessárias. Isso tudo vai levando a gente a se perder. Então, aqui, ele vem trazer da cidade de César, Esmira, ela levou uma bagagem de joias, de colares, de camifeus, de braceletes e de redes de ouro. E ela traz ali no navio, acontece um abalo no navio, né? Esse navio, todo mundo tem que sair correndo de repente. E aí ela pega uma malinha
E os escravos pensam que aquilo que ela vai trazer na malinha era o quê? Ouro e tesouro. E olha só o que ela vem, né? Ela aparece sustentando a criança e um pequeno pacote que os companheiros julgaram que ela trouxesse as suas joias mais valiosas. E olha o que ela traz. Ela vem trazer dentro daquela malinha alguns pêssegos. Era pêssegos ou eram figos que ela vem trazer ali dentro daquela mala e alguns pães. E ali naquele momento da viagem, até que eles chegaram a embarcar num ponto, foi o que ajudou ela. Então, às vezes a gente julga a situação e a gente nem imagina. E aí ela vem dizer, meu filho, o que eu possuo mais aqui é o de precioso, e que o que eu consigo, é aquilo que eu considero a ser mais útil. O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros. A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia chega o momento que o homem é constrangido a se separar desses bens. E aí ele fala que para você procurar o reino de Deus, né? Para que você tenha a justiça no seu coração, a manutenção da sua vida física, de todas as alegrias, elas só vão ser acrescentadas da maneira que você abre aquela mala e você, de repente, fala, olha, esse sentimento que eu tinha aqui de orgulho, ele foi modificado. Esse sentimento que eu tinha aqui de raiva, ele foi modificado. É essa malinha que a gente vai abrir quando a gente desencarnar. Já está acabando, tá, gente? É o último. E aí ele vem dizer aqui também, né? Que as raças e os povos, eles existem. As raças e povos ainda existem, que desconhecem Jesus, porém não ignoram a lei do amor da sua doutrina. Então, gente, pode existir até algumas raças, algumas religiões que desconheçam a presença de Jesus, mas a sua doutrina de amor, isso daí, com certeza, ela, ela não tem como assim, desconhecer. Irradiar do seu espírito misericordioso através de palavras inspiradas pelos seus mensageiros. Porque Jesus sempre coloca ali os seus mensageiros, né? E aí, nos dias de flagelo e de provação, foi uma coisa que eu falei lá na aula, que a gente consegue provar a nossa fé e voltar a ter aquela tomada de esperança. Então, novamente, se ouvirão as palavras benditas do Sermão do Monte, da montanha. E através das planícies, dos montes e dos vales, o homem conhecerá o caminho da verdade e da vida. E é isso. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. E aí fica aberto para todo mundo. Dúvidas? Não. Demorou um pouquinho, porque hoje a aula foi mais comprida, mas também não dava para tirar tudo, né? Não, acho que ao longo você já foi trazendo para a gente. Agora é refletir, né? É, uma aula muito rica de conhecimentos, né? Sim. Tem bastante material, tem bastante coisa, né? Teremos mais assunto no sábado, né, Vivi? Para a gente Pois poder é. refletir ainda mais. E, Giovana, tem todos os assuntos que a gente reflete, né? Que a Vani, eu, Vani e o André, nosso grupo, que a gente conversa, né? Antes de descer para as nossas atividades. Então, são essas coisas que a gente traz aqui, igual na aula, né? Ah, tá, é difícil a caminhada, faz aqui, faz acolá, no trabalho aconteceu isso, eu derrapei aqui, derrapei acolá. A gente não pode falar que é coincidência, mas todas as vezes que a gente desce para fazer a abertura do salão, né, que a gente tem a abertura do evangelho, né, como tem a abertura do evangelho e depois o passe para todos os trabalhadores, o evangelho sempre traz a palavra consoladora, sempre, sempre, E sempre. é incrível, né? É incrível. Porque eu me deparei com uma situação, né?
que tinha uma pessoa me E aí a gente percebe que a gente não está desamparada, né, Vani? Deixa eu Aí só corta para quem chorando. eu me deparei com uma situação muito difícil, que tinha uma pessoa assim me provocando ardentemente lá no centro. Aí eu falei, gente, mas não é possível, eu já rezei para essa criatura. E continuei rezando, 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 rezando. Aí eu abri o evangelho, foi tão engraçado, porque o meu professor, o meu dirigente, chegou e falou, Giovana, lê o evangelho. Ele me deu na minha mão e eu abri. E tinha uma pessoa que estava assim meio a par do que estava acontecendo. Ela falou, você marcou a página. Você marcou a página. E aí, gente, foi tão interessante que saiu para mim uma coisa assim muito legal. Eu até comentei depois com a Samantha. Saiu assim: se você deve chamar a atenção das pessoas na frente de todo mundo, que foi o que a pessoa fez comigo. E saiu ali. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não acredito. Ah, eu vou aproveitar. Aí eu aproveitei li o evangelho e falei que realmente a gente pode chamar a atenção da pessoa, a gente pode, mas a educação, a forma como você vai falar, que você vai se posicionar, é que vai fazer toda a diferença. Então, você pode chegar para o outro e falar que ele está fazendo algo errado? É claro que pode, mas é o jeito que você vai falar. Aí eu peguei e falei assim, eu não acredito nisso, mas foi muito interessante. Aí a outra menina abriu o livro da harmonização, a mesma coisa. Aí a outra, nem era comigo já ali, né? Foi outra pessoa, ela discorreu todo o assunto, que foi uma maravilha. Então você percebe que a espiritualidade, ela atua ali, trazendo a palavra que a gente mais precisa. Sempre, sempre. E aí você vai Exatamente. encontrar isso em todo lugar, gente. Não existe. É aquilo que a Vani falou. Você sai daqui, você encontra outro. Você vai para ali, você encontra outro. Porque você precisa resolver, está em você. A gente atrai isso. É como a gente falou do vício. O vício não está no externo. O vício, ele está dentro de nós. Então, quando a gente passa a se transformar, a se libertar de uma série de coisas, a gente vai melhorando também. Tá bem?